Bom dia, meus aluninhos do quarto ano! Espero que todos estejam muito bem. Aqui é a professora Renata e nós vamos fazer os nossos estudos do nosso segundo caderno base. A capa é essa aí. Vocês sabem que a escola teve que fechar e que não houve tempo, não houve como fazer a impressão desse caderno para vocês. Então, nós vamos fazer as atividades desse caderno de uma maneira adaptada. Vocês vão fazer no caderninho de desenho de vocês e vão mandar a foto para mim. Então, observem aí a continuidade dos estudos referentes às classificações das cores. Então, nós estudamos até a última aula as cores primárias e secundárias. Hoje nós vamos para outro tipo de classificação das cores. Cores quentes e cores frias. Então, essas são as duas páginas do nosso caderno base 2 que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Importante lembrar que vocês não precisam estar aí com o caderno de atividades 2 impresso. Vocês vão fazer essas atividades de modo adaptado, que eu vou explicar nesse vídeo para vocês. Então, nós temos aí, na página 60, esse pequeno texto, que explica o que são as cores quentes e as cores frias. Então, vamos lá. As cores estão ligadas aos nossos sentidos e sensações. As cores podem ser denominadas como cores frias ou quentes. Mas quais são as cores quentes e frias? As cores quentes são associadas ao sol e ao fogo. O amarelo, o laranja e o vermelho são aquelas que nos transmitem a sensação de calor. As cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu e às árvores. São elas a violeta, o azul e o verde. São aquelas que nos transmitem a sensação de frio. Então, observem aí a imagem que eu coloquei para ilustrar esse texto. As cores quentes são todas elas derivadas do vermelho e do amarelo, e as cores frias nos dão essa sensação de frescor, de gelado, são as derivadas do azul. Então, vamos observar aqui essas imagens que têm a predominância de cores quentes. O que seria a predominância? São as cores que dominam aí, as que mais aparecem, as que mais se destacam. Então, por isso a gente chama essas cores de predominantemente quentes. Por quê? Temos aí algumas cores frias, mas aqui, as que estão em maiores quantidades e se destacam mais nessas imagens são as cores quentes. Observem aqui esta imagem. Essa é a imagem de uma pintura da artista brasileira Tarsila do Amaral. Nós observamos que aqui tem cores frias também, como o azul e o verde. Mas as cores que mais se destacam são essas misturas entre amarelo, vermelho e laranja, que tem aqui no fundo da obra para representar um pôr do sol, e aqui nessas criaturas que ela representou. Nessa imagem aqui, que nos apresenta um rio de lava, né? Fogo, algo totalmente quente, nós temos aqui algumas cores derivadas do azul, um azul bem escuro, mas o que se destaca, o que está em maior quantidade, o que nos salta aos olhos, são essas variações do amarelo e do vermelho e do laranja. Portanto, todas essas imagens que nós temos aqui, elas são de predominância de cores quentes. Agora, nessas imagens aqui, nós temos a predominância das cores frias. Então, tem muito azul e verde. Nessa primeira imagem aqui, aliás, nessa segunda imagem aqui, nós vemos a imagem de uma pintura do artista Pablo Picasso. Ele produziu uma série de obras, uma fase inteira, chamada de fase azul,
em que ele explorava somente cores frias. Essa terceira imagem aqui é uma outra pintura da artista brasileira Tarsila do Amaral. Então, nesse caso aqui, ela representou a noite. E aí, nós temos a predominância de cores frias. Esta outra obra aqui é de um artista chamado Vincent van Gogh. Ele fez um autorretrato, ele retratou a si próprio. Então, ele pintou o rosto dele aí nesse quadro, nessa pintura. Nós percebemos que existem algumas cores quentes aqui na barba, no cabelo, aqui na paleta de tintas dele. Temos algumas cores quentes aí, mas a maioria são cores frias. A predominância é do azul, de tons esverdeados. Então, nós dizemos que essa imagem também tem a predominância de cores frias. Aqui uma imagem de gelos, de alguns cubos de gelos, para a gente perceber o quanto as cores frias, esses tons de azul, eles nos trazem essa sensação mesmo. E aqui, por último, outra imagem de pintura do artista Vincent van Gogh, A Noite Estrelada. Percebemos que a predominância é de cores frias aqui também. Observem aqui o círculo cromático, o círculo de cores. A gente percebe que há essa divisão aqui no meio. E deste lado, em que percebemos as cores, as variações das cores entre o amarelo e o vermelho, que vai passar aqui pelos tons de laranja e vai chegar aqui até o magenta, esse rosa aí, são cores quentes. E deste outro lado, nós temos essa variação que vai do verde ao violeta, são cores frias. Todas essas cores aqui, deste lado, elas têm azul em sua composição. Para eu criar o violeta, lembra lá, para eu fazer a cor violeta, eu precisava misturar azul e vermelho. Para eu fazer a cor verde, eu precisava misturar azul e amarelo. Então, todas essas cores que estão deste lado, elas têm em sua composição a cor azul, por isso elas são chamadas de cores frias. E a mesma coisa acontece deste lado aqui. Nós temos as cores quentes que têm em sua composição o vermelho. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente perceber a influência dessas cores em um ambiente. Deste lado aqui, que temos a predominância de cores frias, nós observamos que é um ambiente que ficou com um pouco mais de frescor. Parece um ambiente que está ali bem fresquinho, bem friozinho. Já nesse aqui, parece que ele tem um outro tipo de aconchego, parece que ele já está mais quentinho. Então, a impressão que nos dá é que neste lado aqui está um inverno e neste lado aqui está um verão. Observem aqui nessa outra imagem. A estação do verão representada aqui pelas cores quentes e uma paisagem de inverno representada pelas cores frias. Agora nós vamos para a nossa atividade. Nas nossas páginas 60 e 61 do nosso segundo caderno base, foi colocado para vocês, primeiro, o texto, que nós já fizemos a leitura, e aí uma atividade para vocês pintarem essa daqui somente com cores quentes e essa aqui somente com cores frias. Então, a obra que está ali retratado nesse desenho aqui, que foi repetido na página 60 e na página 61, esse é um desenho desta obra do Vincent van Gogh, Girassóis. Então, essa é a imagem da obra original. Então, percebemos que nessa imagem original,
havia a predominância de cores quentes, mas vocês vão fazer o de vocês colocando uma imagem somente com cores quentes e outra imagem somente com cores frias. Aqui também dava para pintar o fundo aqui, caso alguém queira. Só que como vocês estão sem a impressão desse caderno base, nós vamos fazer uma adaptação. O que eu sugiro para vocês? Que vocês peguem o caderninho de desenho de vocês ou uma folha sulfite. Quem tiver sem o caderno de desenho, sem uma folha sulfite, pode fazer no caderno de linhas mesmo, tá? Mas quem tiver com caderno de desenho, vai fazer dessa forma. Você pode criar um desenho inteiro na folha. Lembre-se de sempre que for fazer um desenho, ocupar o máximo de espaço possível, como eu fiz aqui nesse desenho para demonstrar para vocês. Depois que terminar o desenho, você vai traçar uma linha ao meio e de um lado você vai pintar somente com cores quentes e de outro lado você vai pintar somente com cores frias. Então essa vai ser a adaptação que nós vamos fazer desta atividade aqui. Então vocês não vão precisar fazer essa atividade aqui, quem me enviar essa foto dessa adaptação que vocês vão criar. Ou vocês podem fazer um outro desenho assim. Acrescentem de um lado cores quentes, somente cores quentes, e de outro somente cores frias. Não precisa fazer aquela linha dividindo se não quiser, mas eu vou precisar observar, que vocês demonstrem que realmente conhecem quais são as cores quentes e quais são as cores frias. Aqui é um outro exemplo do mesmo tipo de atividade que vocês podem realizar. Então aqui já ficou até bem definido para vocês saberem que lápis de cor podem utilizar aí para fazer o desenho de vocês das cores quentes e das cores frias. Ou também podem fazer dessa forma. Faz de um lado um desenho, vai de um lado um desenho e depois do outro lado você repete o mesmo desenho. Só que um você vai pintar com cores quentes e o outro você pinta com cores frias. Então vocês é que vão decidir como vão fazer essa atividade. Se querem fazer um desenho só e traçar uma linha ao meio, ou se preferem fazer dois desenhos, cada um com cores quentes e outro com cores frias. Ok? Então agora é com vocês. Quero ver o resultado, então enviem para mim a foto ao finalizarem a atividade. Precisam mesmo enviar para mim essa foto, porque como nós estamos fazendo essa adaptação da atividade, eu não vou precisar receber esse caderno impresso de vocês. Então, quem já tiver enviado cada uma das atividades, cada uma das fotos das atividades, depois não precisa nem enviar o caderno impresso, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. É só mandar uma mensagem para mim no privado. Um grande beijo!